gostaria de convidar os irmãos para refletirmos então na palavra de Deus. E nós vamos pensar hoje no Salmo 46. Salmo 46. Esse é um salmo dos filhos de Corá, como diz aí o cabeçalho, o título desse salmo em hebraico. Ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano cântico. Nós vamos orar ao nosso Deus antes de lermos essa palavra para a nossa reflexão essa noite, onde nós vamos pensar sobre o que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração. O que a convicção de que Jesus está presente com você e com a sua igreja deve gerar no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Lhe agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos como família do Senhor. Acima de tudo, te rendemos graças, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor está com o seu povo. O Senhor está presente conosco por meio do teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor está conosco por meio da pessoa do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te rendemos graças e queremos sempre reconhecer, Senhor, a tua bênção, a tua presença e o teu cuidado para conosco. Abençoa, Pai, esse momento em que leremos a tua palavra, meditaremos nela e que ela realmente possa fortalecer as nossas vidas, que ela possa nos transmitir a segurança que a tua presença nos dá, que ela possa realmente nos comunicar a satisfação de estarmos com o Senhor e nos comunicar a paz que o teu Filho Jesus Cristo dá, mas o mundo não pode nos dar, Senhor. Abençoa os teus filhos, alimenta os teus filhos com a tua palavra, e que os teus filhos saiam daqui fortalecidos e edificados pela palavra do teu Filho Jesus Cristo. É em nome dele e no poder do teu Espírito que nós oramos. Amém. Salmo 46, a partir do verso 1, nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, o que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração e no meu coração? O músico Monteiro diz o seguinte: de grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos melhores hinos. De grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos melhores hinos. Esse é o caso do Salmo 46, esse é o caso do hino inspirado nesse Salmo 46, que é o hino de Martim Lutero, Castelo Forte. E quando nós observamos a vida de Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, nós observamos que a sua vida foi marcada de fato por ameaças, por sofrimentos, por tribulações de todos os tipos. Nós podemos pegar apenas aqui 3 anos da história do reformador e nós podemos pensar como que esse salmo, como que o seu hino, Castelo Forte, se encaixam bem em diversos contextos da sua vida. Por exemplo, no ano 1521, na dieta de Worms, quando ele foi convocado ali para a dieta,
para que ele pudesse realmente apresentar suas ideias, e na verdade ele foi convocado ali simplesmente para renegar suas ideias, sem nenhuma defesa delas. E Lutero, depois de apresentar aquilo que ele cria e de veementemente se recusar a negar os seus escritos, a negar as suas ideias, a menos que ele fosse convencido pelas Escrituras, ele saindo ali da dieta de Worms, indo embora, ele é raptado. Ele é raptado, como você pode observar, por exemplo, na história retratada no filme Lutero, lá da década de 90, ele é raptado, e ele é colocado ali sobre um cavalo, com um capuz na cabeça, e provavelmente Lutero estava imaginando que ele agora chegaria o seu fim, a sua vida já estava acabada. Mas quando ele chega em determinado lugar, um castelo, e descobrem a sua cabeça, ele percebe que foram seus amigos que o raptaram para que ele não fosse morto ali pelos católicos. E então ele é protegido ali naquele castelo por cerca de 1 ano, onde ele inicia a tradução da Bíblia para o alemão. Isso acontece no ano 1521. No ano 1525, Lutero recebe a notícia de que 2 jovens, 2 moços, eles foram mortos, eles foram queimados em Bruxelas por causa das ideias de Martinho Lutero. Isso causou muito sofrimento para Martinho Lutero, ver pessoas morrendo agora por causa das ideias que ele extraiu da palavra de Deus, e aqueles homens, aqueles jovens estavam seguindo e estavam morrendo por causa dela. Mas o ano 1527 foi um ano extremamente difícil, talvez um dos mais difíceis da vida de Martinho Lutero. Primeiro, seu amigo Leonhard Kaiser foi executado como mártir em 16 de agosto. Isso provocou novamente uma grande tristeza em Lutero, por ver seu amigo morrer, e morrer por causa das suas ideias protestantes. Naquele ano também a peste negra estava varrendo muitos países e localidades da Europa, e Lutero, em vez de fugir da peste, ele resolve ficar, ele resolve abrir a sua casa para acolher ali os doentes, e viu muitos irmãos, muitos das suas ovelhas ali morrerem da peste negra. Isso causou também muito sofrimento, e se não bastasse, o seu filho, o seu pequenino filho também adoece gravemente, mas graças a Deus, Deus poupa a vida do seu filho, para que Lutero não sofresse mais. Então, o que nós observamos com essa amostra de apenas 3 anos da vida de Lutero, é que realmente a vida dele foi marcada por ameaças e sofrimentos de todos os tipos. Ameaças externas, ameaças internas, ameaças de exércitos, ameaças de enfermidade, de doenças, tristezas, depressão, muitos momentos tristes da vida de Lutero. E o que nós podemos destacar desses 3 momentos aqui que eu apontei para os irmãos, é que qualquer um deles poderia se encaixar bem na data de composição do seu hino Castelo Forte. Todas essas 3 datas, e pelo menos mais uma, são apontadas por diferentes estudiosos como a data ou o contexto em que Lutero compôs o seu hino famoso, Castelo Forte. Mas a verdade é que não temos como determinar quando foi que Martinho Lutero compôs aquele salmo, porque todos esses contextos se encaixam bem. Assim como o Salmo 46, se você ler, ele vai se encaixar em diversos momentos da história de Israel, diversos momentos e contextos de livramento de Deus diante de exércitos inimigos, diante de ameaças externas contra o povo de Israel. Então, com certeza, Lutero poderia olhar para cada fato da sua vida, e ele poderia cantar o Salmo 46. E ele poderia, inspirado nesse salmo, compor o seu hino Castelo Forte. Israel também podia olhar para diversos momentos da sua história e poderia compor também esse Salmo 46 aqui, através dos filhos de Corá. Você, com certeza, você pode olhar para diversos momentos da sua vida, da sua história, da sua família, e você pode olhar para o Salmo 46 e você pode cantar esse salmo como se ele tivesse sido composto hoje para aquele contexto da sua vida. Essa igreja também aqui com seus 14 anos pode olhar para diversos momentos e pode cantar o Salmo 46 e celebrar o livramento e o socorro e a proteção de Deus durante esses anos. Porque o Salmo 46
como de fato acontece com a poesia, com a música em geral. Ela é feita de tal forma que se encaixa em diversos momentos, né? A música, de certa forma, ela é atemporal, a não ser que seja uma música especificamente composta, né? Com referência à data, a momentos, né? Mas, no geral, as músicas elas são feitas de forma atemporal, que se encaixam em diversos momentos da nossa história. E a grande questão que nós devemos levantar nesse salmo aqui, né? O que a convicção da presença de Deus deve gerar então no nosso coração? Qual é o resultado de sabermos que Deus está conosco, que Deus está presente, tem que gerar na minha vida e na sua vida? E uma outra questão que a gente poderia perguntar é: onde que você busca refúgio, onde que você busca segurança quando a situação está difícil, quando você passa por momentos de ameaças e sofrimentos, como diz Monteiro, né, de grandes ameaças e sofrimento nascem os nossos melhores hinos. Onde você busca segurança? Onde você busca satisfação? Onde você procura paz? E é isso que nós vamos pensar um pouco nesse salmo aqui, irmãos. A primeira lição desse salmo é que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração segurança. A convicção de que Jesus está com você deve gerar segurança no seu coração. Aquela sensação de que você está seguro. Primeiro, lembra-se que a Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, o Deus que está conosco. E esse salmo está falando justamente isso. Que Deus está conosco, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele vai dizer mais à frente que Deus está no meio dela, o verso 5. Ele vai dizer que o Senhor dos exércitos está conosco, o verso 7. Ele vai repetir novamente isso no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. E quem é o Senhor dos exércitos? É Deus. E o Filho de Deus é aquele que por excelência se manifesta como aquele que está presente sempre com o seu povo. É por isso que eu digo que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração segurança. E observe a primeira parte do salmo. Esse salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 a 3, quando ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então há uma convicção primeiramente nesse salmo. Ele tem uma convicção de que Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus está presente. E por 3 vezes pelo menos, ele vai dizer que Deus está com o seu povo, Deus está presente com o seu povo. E o que transparece nessas palavras dos filhos de Corá é que há uma convicção no coração deles. Eles não têm dúvida alguma de que Deus está com eles. É por isso que eles repetem por diversas vezes nesse salmo que Deus está conosco, Deus está com o seu povo. Mas observa mais uma coisa. O salmo não só diz que Deus está conosco e por isso nós não devemos temer, mas diz também quando que não devemos temer. O salmo vai dizer aí, né, o verso 2: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Então observa que por 2 vezes o salmo fala ainda que, né? Essa ideia aqui, irmãos, transparece um limite, né? Quando as coisas chegam assim no nosso pescoço e nós não aguentamos mais, quando nós pensamos naquela situação que seria a mais inimaginável, a mais difícil para a nossa vida, é isso que o salmista, os filhos de Corá, estão imaginando. Ainda que isso aconteça, ainda que a situação seja extrema, ainda que a situação seja inimaginável, ainda assim, nós não temeremos. Eu não sei qual é o seu ainda que, não sei qual é aquele momento que você considera que é o seu limite. Talvez para Lutero fosse a perda do seu filho, talvez para você seja a mesma coisa, a perda de um ente querido, talvez para outro seja uma enfermidade, talvez para outro seja a perda do emprego. Eu não sei qual é o seu ainda que, mas o fato é que não importando qual seja o momento extremo, ou ainda que da sua vida, da minha vida, nós não devemos temer. Nós não devemos temer porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Mas veja que os salmistas,
aqui os filhos de Corá, eles retratam esse ainda que com umas imagens aí de terremotos, maremotos, furacões. Eles vão dizer assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ou seja, uma ideia de terremoto. Ele vai dizer aí, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, ideia aí de maremoto, furacão. Então eles pintam essa tribulação, esse momento extremamente difícil, como sendo catástrofes naturais, né? Momentos extremos e fúria extrema da natureza. Só que será que os filhos de Corá estavam pensando em furacões, maremotos ou terremotos? Nós podemos imaginar talvez que sim, né? Mas o fato, irmãos, é que em diversas partes da Bíblia, essa ideia de águas ou montes, eles se referem a inimigos do povo de Deus, a exércitos inimigos. Você, por exemplo, vai observar isso no Salmo 65. Você vai observar isso em Apocalipse 17:15, onde os mares, as águas, representam povos, exércitos inimigos. Você vai observar isso, por exemplo, em Isaías, capítulo 8, quando o texto vai dizer assim: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. As águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegará até o pescoço, e as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então aqui em Isaías capítulo 8, versos 7 a 8, o Deus mesmo, através do profeta Isaías, retrata a ideia do rei da Síria, chegando com os seus exércitos como sendo águas que estão inundando toda a nação de Judá. E é justamente, irmãos, esse contexto, né, da invasão assíria que é apontada pela maioria dos estudiosos como sendo um contexto provável, histórico desse salmo. Foi quando Senaqueribe cercou e conquistou diversas cidades de Judá, e estava próximo ali a Jerusalém, estava em Laques, né, sitiando a cidade de Laques, e ele então ameaça invadir Jerusalém. Então muitos entendem que esse é o contexto, e o próprio texto de Isaías 8 mostra essa ideia do exército assírio como sendo águas que tumultuam e espumejam, águas que realmente estão querendo invadir Jerusalém. E assim, eu entendo que seja provavelmente o contexto histórico por trás desse salmo. Mas veja, irmãos, que esse exército, né, acampado, ele é retratado como sendo essa natureza em fúria, como sendo algo incontrolável, como sendo algo realmente imaginável, como sendo uma grande catástrofe. E é assim que os povos imaginavam, quando um exército se acampava contra eles, quando um exército vinha contra eles, é como se realmente fosse uma grande tragédia, uma grande catástrofe vindo sobre o povo de Israel. É isso que você vai ver, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 32, se você quiser ler um pouco da história do cerco ou ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, você leia lá 2 Crônicas, capítulo 32, você leia Isaías, capítulo 36, que retrata bem a história ali dessa ameaça de invasão da cidade de Jerusalém. E é interessante quando você lê 2 Crônicas 32, 18, diz que os servos de Senaqueribe clamavam em alta voz, gritando para o povo de Jerusalém, e diz lá que o motivo era para atemorizar e perturbar, para então eles tomarem a cidade. Então veja que eles estão ali, os servos de Senaqueribe, gritando na cidade de Jerusalém como um exército. Eles estão querendo amedrontar a cidade, amedrontar o povo, por isso que eles fazem questão de falar em judaico, em hebraico e não em aramaico, como em Isaías 36, os servos do rei Ezequias pedem para que eles falassem, não na língua que o povo entendesse, mas na língua que só alguns entendiam. Eles dizem, não, nós viemos aqui para falar para o povo, e para o povo saber que eles vão morrer, ou seja, eram águas que estavam tumultuando, espumejando. Era a fúria ali do exército assírio querendo ameaçar e amedrontar a cidade. Mas veja o que Ezequias diz: sede fortes e corajosos, não temais,
nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos Exércitos para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então veja que Ezequias ouve a ameaça, mas ele não se amedronta, e ele diz para o povo: não tema, conosco está o Senhor dos Exércitos, com eles está apenas o braço de carne. É como o reverendo Tiago leu na liturgia, que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal, faz da carne mortal o seu braço. Ezequias não fez isso, ele não confiou em exército, ele não temeu exército, ele confiou em Deus, ele confiou em Deus e Deus o socorreu. Mas veja, irmãos, que não só Deus ajudou Ezequias, como Cristo nos promete. Cristo nos promete a mesma coisa. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos encoraja a confiar nele, a termos segurança nele. Nós lemos na palavra de Deus aquele contexto, aquela história da tempestade, onde Jesus está ali dormindo, e vem uma grande tempestade, as águas tumultuam, as águas espumejam, e os discípulos estão ali vendo Jesus dormindo, calmamente, sem nenhuma preocupação. E eles dizem para Jesus: você não se importa que pereçamos? Você não liga para nós? Você não se importa conosco? Não foi o Senhor mesmo que mandou a gente vir para cá? E Jesus, despertando, porque ele estava muito cansado, Jesus era plenamente humano, totalmente humano, Deus e homem, e a sua humanidade se cansava, estava exausta do seu trabalho, do seu ministério, mas quando ele desperta, ele deixa os discípulos confusos, porque em um instante ele estava dormindo tão cansado, mas no outro instante ele fala, e o mar e o vento lhe obedecem, e eles ficam confusos e dizem: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? É Jesus, é o Filho de Deus, ele tem autoridade para calar as águas, para calar as tempestades, para pôr fim a exércitos inimigos, a pôr fim às nossas dificuldades, às nossas tribulações. Portanto, irmãos, a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração segurança e também deve gerar satisfação. Em primeiro lugar, ela deve gerar segurança, mas em segundo lugar, a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração satisfação. Veja na segunda parte, aí, a partir do verso 4 até o verso 7, que ele vai nos mostrar o seguinte. O texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que eu acho interessante nessa segunda parte é que ela toma uma relevância quando nós lemos juntamente com o verso 2 e 3, quando nós lemos assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em outras palavras, parece que o Salmo coloca aqui um contraste entre as águas que tumultuam e espumejam de fora da cidade, entre o exército que está lá fora bramando e espumando, e o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, lá fora está o tumulto, lá fora está a ameaça, mas lá dentro da cidade está o conforto, está o suprimento, está a satisfação que Deus dá para o seu povo. Lá fora tem os inimigos, mas dentro tem Deus. Lá fora tem águas que tumultuam e espumejam e não são controláveis, mas lá dentro tem um rio calmo, um rio sereno, um rio secreto, que alegra a cidade de Deus, que supre, que sustenta e que satisfaz as necessidades do povo de Deus. E que rio era esse? Se você estudar um pouquinho de geografia bíblica, você vai ver que em Jerusalém não tinha rio. O Rio Jordão passava a uns 30 quilômetros da cidade de Jerusalém. Mas em que rio é esse? Será que ele está falando de um rio meramente espiritual, de um símbolo, ou ele está falando de fato de um rio? E de fato ele está falando de uma pequena fonte de água que havia na cidade de Jerusalém. Se você ler o capítulo 32
do segundo livro de Crônicas, você vai ver que o rei Ezequias, sabendo que o rei Senaqueribe vinha para sitiar a cidade, ele resolve tomar conselho ali com seus conselheiros, ele resolve tampar as fontes de água, e havia uma pequena fonte de água chamada fonte de Gion. Ele tampa aquela fonte de água, e ele canaliza aquela fonte por baixo da cidade, em um túnel chamado túnel de Ezequias, por 530 metros aproximadamente. Esse rio então corria por baixo da cidade de Jerusalém, em parte da cidade, por 532 metros, ali subterraneamente, e ele desaguava ali no tanque de Siloé. Então essa água que serviria então de manutenção para o exército assírio ali fora da cidade, quando ele viesse sitiar a cidade, agora é canalizada para suprir as necessidades do povo dentro da cidade. Porque quando um exército acampava e sitiava uma cidade, ele fazia isso para que ninguém pudesse entrar, ninguém pudesse sair. Só podia entrar o exército inimigo. Então eles sitiavam, por exemplo, como os romanos fizeram com a cidade de Jerusalém no ano 70, eles arrancaram todas as árvores em volta ali, um raio enorme da cidade de Jerusalém, e eles fizeram ali trincheiras e estacas para que ninguém entrasse na cidade, e eles cercaram a cidade durante muitos anos, para que ninguém saísse, para que não tivesse alimento suficiente para manter a cidade, para que eles não tivessem água, morressem de fome e de sede. Então é essa a finalidade de um cerco da cidade. Tanto é que no capítulo 32 de Isaías, os servos de Senaqueribe diz o seguinte: olha, Ezequias está exortando, está estimulando vocês para morrerem de fome, e vocês vão comer o próprio excremento e vão beber a própria urina, ou seja, vocês não vão ter o que comer, não vão ter o que beber, e vocês vão ter que comer o próprio excremento e beber a urina. Então, irmãos, quando o texto diz aqui que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, está mostrando que Deus estava suprindo a sua cidade. E a cidade santa de Deus tinha o suprimento necessário e a satisfação necessária para as suas necessidades. Veja comigo Isaías, o capítulo 8, que é um texto muito importante para a gente entender um pouco disso aqui. Isaías capítulo 8, a partir do verso 5. Veja só a palavra de Deus através do profeta Isaías. Falou ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e de estar se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. As águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, e as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então veja que Deus está dizendo: olha, vocês desprezaram o meu suprimento, vocês desprezaram as águas de Siloé que correm brandamente, suavemente, secretamente por baixo da cidade. E vocês estão aí amedrontados, e outras traduções dão uma ideia assim de que eles estavam maravilhados diante do rio Eufrates, da grandeza do exército assírio, né? Porque a Síria tinha dois rios, tinha o Eufrates e tinha o rio Tigre. E eles olhavam para si, eles não tinham um rio, tinha apenas ali um pequeno manancial, a fonte de Gion, que desaguava ali no tanque de Siloé, e Deus aí diz: olha, vocês estão desprezando as águas de Siloé, então eu vou trazer contra vocês o exército da Síria. O rio Eufrates é o símbolo aí do exército assírio, né? O rio Eufrates com toda a sua força, com toda a sua vazão de água, e Deus então mostra como que o povo estava desprezando a fonte de suprimento de Deus. E Calvino, irmãos, quando ele olha para isso, ele diz assim, que o Espírito Santo também nos exorta a termos a mesma confiança. Ele diz assim: embora o auxílio divino venha ao nosso socorro de uma forma secreta e tênue, como fluir de serenos ribeiros, todavia ele nos comunica mais tranquilidade mental do que se todo o poder do mundo fosse acumulado em nosso auxílio. Então Calvino entende, né, que esse rio, ele simboliza a provisão secreta de Deus, a provisão sutil de Deus, como ele diz assim, como fluir de serenos ribeiros, porque era um rio que corria secretamente, era um rio que não fazia alarde, era um rio que estava ali canalizado por baixo da cidade, era um pequeno
uma pequena fonte de água, mas era aquela fonte que Deus usava para satisfazer, para suprir as necessidades do povo. E da mesma forma, irmãos, nós temos que ter a mesma confiança. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos satisfaça, mas satisfaça da nossa forma. Nós queremos que Deus nos satisfaça, mas que Ele faça da forma como os ímpios são satisfeitos. Nós queremos que Deus nos dê um rio, mas nós queremos como um rio Eufrates, nós não queremos como uma fonte de Gion. Nós queremos algo maravilhoso aos nossos olhos, mas Deus nem sempre faz assim. Muitas vezes Deus usa aquele pequeno ribeiro, aquele ribeiro que corria secretamente, suavemente, para sustentar o seu povo. Mas para isso é necessário fé, para confiarmos em Deus. É necessário fé para que nós não venhamos a ouvir o rugido das águas lá fora, porque é isso que ameaça a gente, para que nós não ouçamos e não percebamos a forma como Deus nos supre, porque nós ficamos ouvindo o barulho das águas, as águas que tumultuam e espumejam, e nós não vemos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus tem a sua forma de nos sustentar, Deus tem a sua forma de nos suprir, e você pode olhar para a sua vida que muitas vezes Deus te socorreu, não foi da forma mais maravilhosa assim aos olhos humanos, mas foi de formas secretas, foi de forma sutil, foi de forma tênue, foi de uma maneira suave, como diz Calvino, como de serenos ribeiros. Mas como Calvino diz, isso nos comunica mais tranquilidade mental do que se todo o poder do mundo fosse acumulado em nosso auxílio. Por quê? Porque Deus está conosco, é isso que a parte B, a parte 2 aí do Salmo diz, Deus está no meio dela, ela não vai ser abalada, Deus a ajuda, Deus supre ela desde antemanhã, ou seja, Deus está pronto, está em prontidão para ajudar o seu povo, para socorrer e para satisfazer as necessidades reais, não as necessidades sentidas ou imaginadas, mas aquelas que de fato são as nossas necessidades, e Deus reconhece isso, e Deus então, Ele nos satisfaz. E lembre, irmãos, que não só esse salmo diz que Deus está no meio dela e que há um rio, como a palavra de Deus nos mostra isso. Mostra, por exemplo, lá em Apocalipse que a cidade santa, a Nova Jerusalém, né, no meio dela está o trono de Deus e do Cordeiro, e que do trono de Deus e do Cordeiro sai um rio que rega a cidade, que rega o jardim e que produz vida. Ou seja, essa Jerusalém terrena do Salmo 46 é apenas um vislumbre da Jerusalém celestial, onde Deus também está no meio dela, onde ela é edificada sobre fundamentos sólidos da palavra de Deus, e tem uma grande muralha que não pode ser abalada, que não pode ser invadida, e Deus está no meio dela suprindo as suas necessidades ali com aquele rio que é o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus tem a sua forma de suprir a sua igreja por todos os séculos, por toda a eternidade, e Ele sempre vai fazer isso, irmãos. Portanto, irmãos, nós vimos aí na primeira parte que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração segurança. Na segunda parte, a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração satisfação. Em terceiro e último lugar, na terceira parte aí diz que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração paz. Deve gerar no seu coração paz. Veja que o Salmo diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que o Salmo mostra qual é a atitude que nós devemos ter diante do fato de que nós temos segurança em Deus, nós temos satisfação em Deus. Então ele diz que nós devemos agora ter paz, porque nós podemos olhar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz por nós. Veja que há duas coisas aí que o texto diz que nós devemos fazer, e essas duas coisas estão acompanhadas de dois verbos. Primeiro, vinde e contemplai, ou seja, vir e contemplar as obras de Deus, vir e contemplar aquilo que o Senhor faz, perceber. Então é uma ideia de atenção, olhe atentamente as obras de Deus, olhe atentamente aquilo que Deus fez,
Olhe atentamente, perceba com atenção. E depois ele vai dizer, aquietai-vos e sabei. Mais 2 verbos. Se aquiete, saiba quem Deus é. Né? Então, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Né? Verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo aqui nessa parte está nos chamando a desfrutarmos do descanso, irmãos, do descanso. Diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus faz. Mas para isso nós precisamos contemplar. Nós precisamos saber, perceber e ter realmente atenção para as obras de Deus na história. Quanto livramento Deus já proveu para o seu povo. O que Deus já fez em prol do seu povo. E isso deve trazer tranquilidade, deve trazer paz para o nosso coração. O texto também diz, aquietai-vos. Ou seja, fiquem quietos, fiquem calados, abandonem esse barulho. E saibam que eu sou Deus, eu sou Deus. Lembra que lá no capítulo 32 de 2 Crônicas, Ezequias diz assim, porque há um conosco maior do que está com eles. O apóstolo João, na sua primeira carta, também diz isso, né? Então, provavelmente citando Ezequias, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, saber que Deus está conosco tem que gerar paz no nosso coração. Saber que tudo está nas mãos de Deus. E saber aquilo que Deus pode fazer. Olha o verso 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Depois que Ezequias clama a Deus, através ali do profeta Isaías, Deus manda o seu anjo, e o anjo devasta o acampamento de Senaqueribe. Ele foge envergonhado, volta para a sua terra, e diz lá o texto que os seus filhos o matam. Seus filhos o matam. Ou seja, Deus pôs termo à guerra. Aquele exército assírio, aquelas águas do Eufrates, que estavam tumultuando e espumejando, não foram suficientes para enfrentar o rio que alegra a cidade de Deus. Não foram suficientes para enfrentar o Deus dos exércitos, que estava habitando naquela cidade. E Deus pôs termo à guerra, com a simples ordem da sua boca. Deus simplesmente falou, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Ele pôs termo à guerra. Deus pode pôr termo às nossas aflições, os nossos sofrimentos, com um piscar de olhos, com a sua simples ordem, a sua simples palavra. Isso deve nos dar tranquilidade em saber do que Deus é capaz. É por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor está conosco, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós sabemos quem Deus é, e nós descansamos no fato de que Ele está perto, de que Ele está conosco, nós devemos ser inundados com essa paz que excede todo o entendimento, e essa paz guarda o nosso coração e guarda a nossa mente das ansiedades, das preocupações da nossa vida. Mas nós precisamos vir e contemplar as obras do Senhor. Nós precisamos nos aquietar e saber que Deus é Deus, que Ele é Deus, que o Senhor Jesus é Deus. Lembra em Apocalipse também, que diz que Satanás ajunta o seu exército, a semelhança de Senaqueribe, que vem com o seu exército contra Judá e a ponto de querer invadir Jerusalém. E diz lá em Apocalipse que Satanás ajunta os exércitos da terra, e eles marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Deus consumiu o exército de Satanás, vai fazer isso na história. Ou seja, a cidade de Deus, o povo de Deus está sempre protegido, tem paz, tem a paz de Deus que excede todo o entendimento, tem a paz que Jesus prometeu que o mundo não pode dar. Ou seja, irmãos, em Cristo, quando nós temos a convicção de que Cristo está perto, está presente, está conosco, nós devemos realmente desfrutar mais dessa paz, dessa tranquilidade
que o Senhor pode nos dar. Então, irmãos, concluindo, a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração segurança, satisfação e paz. A convicção da presença de Jesus com você deve gerar no seu coração segurança, satisfação e paz. E assim como Jerusalém, que confia em Deus no Salmo 46, assim também a igreja dos apóstolos confiaram em Deus. E ela não foi destruída. Exércitos, imperadores se levantaram contra ela, mas ela prevaleceu. Assim também como o Salmo 46, em que Ezequias confia em Deus, na reforma protestante, Lutero confiou em Deus, os reformadores confiaram em Deus, e a reforma já dura 500 anos, nós estamos comemorando esse ano. Assim também, como no Salmo 46, Ezequias confiou no Senhor, e Deus o livrou, e a igreja de Israel permaneceu, assim também a igreja presbiteriana do Brasil já vai para quase os seus 160 anos, e ela persevera. E ela está sendo preservada. Assim também como no Salmo 46, Deus preservou a sua igreja, assim também Deus tem preservado essa igreja durante seus 14 anos. E assim, irmãos, Deus vai fazer até o fim dos séculos. A sua igreja jamais será abalada. Nós devemos então desfrutar dessa segurança, dessa satisfação e dessa paz que somente Ele pode dar. Mas como que nós podemos ter essa convicção? Talvez há pessoas aqui que não têm essa convicção de que Jesus está conosco, que Jesus está com você. Ou talvez você até tenha essa convicção, mas você não consegue desfrutar dessa segurança, não consegue ter satisfação que vem da presença de Deus, você não consegue ter a paz de Deus. O que é que você deve fazer? Primeiramente, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não se entregou a Ele, você precisa fazer isso. Porque essa segurança, essa satisfação, essa paz é somente para aqueles que têm a Jesus, que conhecem a Jesus, que se entregam de braços abertos a Jesus e que descansam nele e que têm fé nele, que têm a segurança de que são salvos pela fé somente. Então, se você ainda não fez isso, realmente creia em Jesus e confie somente nele, unicamente nele e nada mais. Entregue a sua vida a Ele se você ainda não fez, se consagre totalmente a Ele. Em segundo lugar, tenha fé confiante na pessoa e obra de Jesus somente, não confie em outra coisa. Como nós lemos durante o culto, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do seu. Você tem que confiar em Deus. Você não tem que confiar em homens, você não tem que confiar em pessoas, em coisas, como sendo a fonte da sua segurança, da sua satisfação e da sua paz. A sua segurança, satisfação e paz tem que estar em Cristo Jesus somente. Então ponha a sua fé somente em Jesus. Em terceiro lugar, tenha a convicção de que você foi salvo somente pela graça, mediante a fé. Não confie nas suas obras, porque se você for confiar nos seus méritos e merecimentos, você nunca vai ter a segurança que a salvação pela fé dá. Porque você vai sempre estar à mercê dos seus erros, dos seus fracassos, e nunca vai descansar no fato de que Deus te aceita pela fé e pela confiança que você tem no seu Filho Jesus Cristo. Então, ponha e tenha confiança somente em Cristo, na sua salvação pela graça, por meio da fé que você tem nele. Outra coisa que você deve fazer, tenha sempre na memória as promessas das Escrituras. Lembre das promessas de Deus. Lembra do que Deus promete, que vai estar com o seu povo, que vai dar paz ao seu povo, que vai socorrer o seu povo. Lembra de Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus já nos deu o máximo que é o seu filho, será que Ele não vai dar o restante? Aquilo que é menor, aquilo que é de menos importância. Então, lembre-se de todas as promessas da Escritura para você ter segurança, satisfação e paz. Reflita sobre a sua caminhada com Deus. Reflita sobre a sua história. Talvez você tenha 10, 15, 30, 40 anos de igreja, de seguidor de Cristo. Veja de quantas coisas o Senhor te livrou. Veja quantos livramentos, quantos socorros, quantas provisões de Deus para você. Então, vinde e contemplai as obras do Senhor. Contemple as obras do Senhor na sua própria vida, para você ver se Deus cuidou de você até aqui, será que Ele não vai continuar cuidando de você hoje? Então você tem que refletir sobre o próprio cuidado de Deus na sua história, na sua vida. E por fim, reflita sempre em quem Deus é, soberano, todo-poderoso e onipresente, que está sempre com o seu povo. E assim você vai ter um caminho seguro para que você possa
cada dia mais desfrutar dessa segurança, dessa satisfação e dessa paz que a convicção da presença de Jesus deve gerar no seu coração, irmãos. Que Deus realmente nos ajude, que Deus realmente gere no nosso coração isso, e que, como diz Monteiro, né, das maiores aflições venham nascer os nossos melhores cantos de louvor ao nosso Deus, que o nome dele seja exaltado e que nós possamos ter a convicção de que a presença de Jesus, né, está conosco, e que isso deve gerar no nosso coração segurança, satisfação e paz. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por essa noite e pela palavra que nós lemos, ó Deus. Pai, que o Teu Filho Jesus Cristo possa habitar realmente nas nossas vidas por meio do Teu Espírito Santo, e que nós possamos perceber a Sua presença bem clara nas nossas vidas, e que tenhamos a convicção de que o Senhor está conosco. E Pai, que essa convicção que havia nos salmistas, os filhos de Corá, possa estar também em nós, que o nosso coração realmente descanse na segurança que temos no Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando e protegendo a cada um dos Teus filhos, Pai. Que a convicção de que o Teu Filho Jesus Cristo está conosco também gere no nosso coração satisfação em saber que o Senhor é uma fonte perene de águas vivas, um manancial de águas vivas que sacia as necessidades, os anseios do Teu povo, que são sempre saciados do Senhor. Por isso, Pai, que possamos também encontrar essa satisfação e a providência do Senhor como fluir de serenos e secretos ribeiros, Pai. Ó Deus, que também a presença do Teu Filho, do Teu Espírito em nossas vidas, gere no nosso coração uma paz que excede todo o entendimento, e que essa paz guarde o nosso coração e guarde a nossa mente em Teu Filho Jesus Cristo. Pai, abençoa esta igreja, dirija o Teu povo aqui, Senhor, e encha o Teu povo com a segurança, com a satisfação e com a paz que somente o Teu Filho Jesus Cristo, somente Ele pode nos dar. É o que nós pedimos, em nome dEle. Amém, Senhor. Amém.